Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série de potenciação. Hoje nós vamos estar falando sobre notação científica e potências na base 10. Espero que gostem e compreendam o que eu quero passar para vocês, ok? Para começar, trouxe aqui para vocês a ideia de potência na base 10. Pessoas, como o próprio título fala, potência na base 10, significa que a minha base é 10 e o que eu quero analisar é o expoente. Se ele é positivo, o que acontece? E se ele é negativo, o que acontece? Vamos aqui aos dois casos. Quando o meu expoente é positivo, até escrever aqui para vocês lembrarem, ele vai indicar a quantidade de zeros que vocês vão ter depois do 1. Isso é um macete, tá, gente? Como assim? Olha um exemplo aqui. 10 elevado a 5. Meu expoente não é positivo, não é 5? Então, ele está indicando que eu vou ter 5 zeros atrás do 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode fazer usando esse macete, ou então, se preferir, você faz lá e multiplica o 10 5 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Fica a seu critério. Outro exemplo, olha aqui, 10 elevado a 9. Meu expoente é o quê? Positivo. Se ele é positivo, significa que ele vai indicar a quantidade de zeros que vão estar atrás do 1. É como se eu pegasse a vírgula que está aqui entre o 1 e o 0 e andasse 5 casinhas para trás. Nessa aqui, eu vou pegar a vírgula que está entre 1 e o 0 e vou andar 9 casinhas para trás. Ou seja, eu vou ter 9 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Certinho? Nós podemos fazer o caminho inverso também. Por exemplo, ó, 100. Eu quero escrever isso aqui na base 10. Então, você coloca o 10 e conta a quantidade de zeros que tem. 1, 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 ao quadrado, certinho? Lembrando que o expoente é positivo, tá? Por quê? Porque a gente está contando os zeros que estão atrás do 1. Aí, nós temos também o expoente negativo, que com a dica que eu dei anterior, você já deve saber o que acontece. Se o positivo a gente conta os zeros atrás do 1, o negativo a gente vai contar os zeros na frente do 1. Por que na frente do 1? A explicação para isso é que quando o expoente é negativo, nós vimos lá no vídeo de potenciação parte 2, que a gente tem que pegar a base e inverter a base para o expoente ficar positivo, certo? Então, a gente, quando não tem elemento, a gente diz que é 1, invertendo aí a nossa base. Fica o 1 em cima e o 10 embaixo. O expoente passou a ficar positivo. E aí a gente faz a divisão. 1 dividido por 10 elevado a n. Sempre vai ser 0, alguma coisa. Exemplo, olha só, 10 elevado a menos 5. Então, pegando lá a ideia da propriedade, inverte a base. 1 dividido por 10 elevado a 5. Mas 10 elevado a 5, a gente viu aqui em cima que é o quê? 100 mil. Então, 1 dividido por 100 mil é 0,00001. Será que não tem um macetezinho que nem aqui em cima? Tem. Olha só. 10 elevado a menos 9. O expoente não é negativo, então ele indica a quantidade de zeros que vai ter na frente do número 1. Ou seja, a quantidade de casinhas que a vírgula vai sair do 1 e vai pular para frente dele. Sendo assim, aqui não é 9, então eu vou ter 9 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu pulei 9 casinhas com a vírgula. A vírgula fica entre os dois primeiros zeros. Aqui não era 5? Então, eu tenho que ter 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula ficou entre os dois primeiros. Ok? Nós também podemos fazer o caminho inverso. Olha, 0,001. Então, eu quero escrever isso aqui na base 10. Está vendo que os zeros estão na frente do 1? Então, eu já sei que é negativo. Agora, eu preciso saber quantas casinhas a minha vírgula andou. Ou seja, conta quantos zeros nós temos aí. 1, 2, 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Chega aí para vocês a atividade 1, para vocês estarem respondendo lá no nosso formulário, tá bom? O que eu quero saber, eu quero que você pegue esse número e escreva para mim ele na base 10. Bem facilzinho, tá, gente? Então, escreva na base 10 o número 1 dividido por 10 mil. Lembrando que é aquele caminho inverso, vocês dão conta. Avançando então, nós vamos falar um pouquinho sobre a notação científica. A notação científica serve para pegar números muito grandes
ou grandes e tentar simplificá-los utilizando a potência na base 10. Esse tipo de escrita é utilizado muito em biologia, em química, em física, em matemática. Então, é comum você ver esse tipo de escrita nessas áreas. Como que funciona essa escrita? Você vai ter a base 10 e essa base 10 vai estar acompanhada de um expoente, podendo ser positivo, negativo ou zero. Esse expoente ele vai ser responsável em falar o zero. Esse expoente vai ser responsável em falar se a sua vírgula vai andar para frente ou para trás. É a quantidade de casinhas que você andou com a vírgula. O número que vai estar à frente da potência da base 10 vai ser um número que tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, ele vai estar entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não pode ser o 10. Essa é a regrinha básica para a gente poder estar escrevendo um número na notação científica. Temos aqui um exemplo. Eu quero escrever 0,00023 em notação científica. É um número teoricamente grande, mas enfim. Como que funcionaria isso? Eu vou pegar minha vírgula, que está entre os dois primeiros zeros, e vou voltar ela, ou seja, ela vai andar para trás. Se ela anda para trás, eu já sei que o sinal do meu expoente vai ser negativo, vai ser um número inteiro negativo. Então, tá aqui, ó, menos. E a quantidade de casinhas que essa vírgula andar para trás vai indicar o expoente que vai estar acompanhado na base 10. Então, ó, ela vai voltar 1, 2, 3, 4. Por que eu coloquei a vírgula entre 2 e o 3? Se eu coloco a vírgula entre o 0 e o 2, eu vou ter o número 23. 23, ele não é maior do que 10? Não entra no nosso caso, porque a gente quer um número o quê? Menor do que 10. Então, por isso que eu avancei a casinha mais 1 aqui. Então, agora eu pego 2,3 vezes 10 elevado a menos 4, porque esse 10 elevado a menos 4 vai indicar a quantidade de casinhas que eu andei com a vírgula para trás. Outro exemplo aqui para a gente. 2,3 vezes 10 elevado a 4. Nesse caso aqui, o meu expoente ele é o quê? Positivo. Se o meu expoente é positivo, significa que a vírgula ela não voltou. Ela veio lá de trás e foi para frente. Olha o exemplo aqui. É como se a minha vírgula estivesse aqui, então eu avancei ela para frente. Quantas casinhas? 1, 2, 3, 4. Está aí o expoente indicando. Um exemplo aqui, 5.000. Eu quero escrever 5.000 em notação científica. Como é que seria isso? O 5 vezes 10, a minha vírgula está aqui atrás, ela vai andar para frente, então o expoente é positivo. Quantos? 1, 2, 3. 5 vezes 10 elevado a 3. Eu quero escrever 0,0000128 em notação científica. Repara que a minha vírgula está lá atrás. Então, ó, 1, o 2 e o 8. É interessante a minha vírgula ficar aqui entre o 2 e o 8? Não, porque aí eu vou ter 12,8. É maior do que 10. É interessante a vírgula parar aqui no 8? Também não, porque aí eu vou ter 128. É maior do que 10. O interessante é que a minha vírgula pare aonde? Entre 1 e o 2, que aí eu vou ter 1,28, que é menor do que 10 e maior do que 1. Mas para a vírgula ter parado aqui, ela andou quantas casas? Ela voltou 1, 2, 3, 4, 5. Então, é vezes 10. Como ela andou para trás, é negativo. Quantas casinhas que ela andou? 5. Alguns exemplos aqui na prática. Eu tenho aqui que a população estimada do IBGE no Rio de Janeiro, em 2019, foi aproximadamente de 6.720.000 habitantes. Eu quero escrever esse número aqui em notação científica. Como que ficaria? Ó, é um número onde a vírgula está aqui. Então, essa vírgula vai andar para frente. Então, significa que o expoente é positivo. Vai andar quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu fico entre o 6 e o 7. 6,72 vezes 10 elevado a 6, porque ela andou 6 casinhas para frente. Olha o exemplo 2. A espessura de uma folha de papel é de 0,005 milímetros. Então, eu quero pegar esse número e escrever em notação científica. A vírgula está na frente, então eu vou voltar com a vírgula. Olha, 1, 2,
3. Voltei com a vírgula 3 casinhas. Parei no 5, então 5 vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos? Porque estamos voltando. A distância da Terra ao Sol é 150 bilhões de metros. Uau! Então, vamos pegar esse número e escrever em notação científica. Não convém deixar a vírgula aqui, então vou colocar a vírgula entre 1 e o 5. Mas para isso eu andei com ela quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para frente, então o expoente positivo. 1,5 vezes 10 elevado a 11. Exemplo 4. Uma célula do corpo humano tem, em média, massa igual a 0,000000008 gramas. Até me perdi no número. Vírgula está lá na frente, então nós vamos voltar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casinhas. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 9. Para você correr aí no formulário e responder, eu quero que você escreva em notação científica esse número aqui embaixo. 9 bilhões 200 milhões. Enfim, escrevam esse número aí lá no nosso formulário, como é que ficaria ele em notação científica. Espero que vocês tenham gostado da nossa série de potenciação. Um forte abraço, fiquem com Deus e estamos aí.